Fala, rapazes! Mais um vídeo no canal. Se inscreve, deixa aquele like, comenta, compartilha. Como sempre, tamo junto. Hoje eu vou falar de um. Eita, peraí que eu tenho que pôr o carregador, o notebook para carregar. Então, hoje o vídeo vai ser para falar sobre garantia de peça, principalmente peça automotiva. Que eu acho que eu já passei por algumas coisas na minha vida, principalmente na oficina do meu irmão, que me deixa confuso. Eu não consigo entender certas coisas. E eu vou morrer sem entender. Como meu irmão fala, Renan, para com esse negócio de querer entender tudo. Você não vai entender tudo, você vai morrer, vai perder saúde, vai perder amigo, vai perder um monte de coisa se você tentar entender tudo. Não precisa entender tudo. Entenda, faça o básico e é isso. Porque no Brasil parece que tem muita gente, muito mais gente ignorante, muita gente com o botão foda-se ligado do que com querendo aprender. Então isso as pessoas um pouco mais céticas, curiosas, sofrem com isso. Então, por exemplo, lá na oficina, quando eu sempre fiz compra por 16 anos para mais, eu sempre fiz compra. Fazia compra em mais de 80 distribuidores por mês. Tinha que comprar cada um pouquinho, porque um distribuidor não fornece tudo. Às vezes você, para um carro, você precisava de 10 peças, tinha que comprar em 5 distribuidores diferentes. Cada distribuidor tem um pedido mínimo de 300, 500, R$ 1.000. Então, se tinha que comprar uma peça de 70, o pedido mínimo era 300. Outro distribuidor, uma peça de 60, o pedido era 500. Então, enchia o estoque de peça. Tinha que vender peça barata para fazer o estoque girar, porque senão a peça ficava no estoque gerando custo. É um problema, é muito difícil administrar. Muito. Por isso que muitas vezes as oficinas elas compram direto em autopeça porque não tem pedido mínimo. Às vezes você compra mais caro, você vai na oficina, você compra caro, porque a oficina, você quer o carro para o mesmo dia, a oficina, ela não tem tempo de comprar barato e te repassar barato. Então, ela compra na autopeça, coloca a margem dela, que tem que colocar a margem, porque tem risco, responsabilidade, compromisso envolvido na peça, então ele tem que colocar a margem dele. Então, que eu acho que a margem mínima que a oficina deve usar é 25%, no mínimo. No mínimo, não usar menos que isso, porque colocar 25% de margem numa peça e o cliente parcelar em quantas vezes? Duas, três vezes já. Eu não sei onde está o lucro da oficina. Então eu vou falar de garantia, não vou. Vamos focar, né? Vou tentar focar. Garantia. Eu sempre fui responsável por fazer nota fiscal de devolução, troca, devolução, garantia, eu sempre fui o responsável por fazer isso. Desde quando a minha irmã saiu, eu comecei a fazer, ela que fazia. Ela sofreu muito por causa disso, porque os mecânicos eles não estão nem aí. Às vezes a peça, quantas e quantas e quantas bilhões de vezes, mecânico vem falar pra mim: Renan, a peça tá diferente, a peça está errada. Aí eu vou lá, levanto, vou lá, levanto, vou lá e olho. Eu falo: ah, beleza, essa peça é diferente dessa, né? É. Mas só porque ela é diferente ela não serve? Ah, não sei. Nem tentei colocar no carro. Aí você vai e tenta colocar no carro, serve. Então, se eu te falar que em 2019 foram mais de 100 casos assim, não sei se vocês acreditam, mas eu tenho provas de todos e provas pelo WhatsApp. Porque quando eu vejo que o mecânico fez coisas por burrice, por talvez má intenção, eu peço para mandar no WhatsApp. E eu deixo registrado, porque tem um grupo lá que tem só os supervisores e um grupo que tem todo mundo. Então eu mando. Ó, o mecânico falou para mim que a peça estava diferente, eu fui lá conferir e tá certa. Eu mando de propósito. Eu mando para deixar registrado. Com um dia sindicato vir buzinar no meu ouvido, era para provar para eles, ó, falar, ó, os caras que vocês defendem aí, parece que só quer foder a empresa, porque vem falar de peça errada e a peça tá certa, só ela vem diferente por causa de patente. Patente, presta atenção, patente. Muitos produtos não podem ser iguais. O produto não pode ser igual por causa de patente. Já falei isso em 4, 5 vídeos meus aqui. Patente, toma cuidado, que as peças geralmente elas não podem vir igual. Elas têm que vir com uma diferença, um centímetro a mais, a menos, material diferente, mais grosso, mais fino. Cuidado.
Patente é um problema no mundo inteiro. Vocês veem aí a Apple e a Samsung brigando por causa de patente o tempo inteiro. Então é isso porque mal copiou o design. Tipo, ficou pouco parecido. Pronto. 1 bilhão de indenização. Então toma cuidado. Antes dos mecânicos virem falar besteira aí, cuidado com patente. Cuidado, lê isso aí, meu filho. Pelo amor de Deus. Então, um monte. Em 2019 vieram pedir um monte de garantia pra mim. Beleza. E aí, 2018 foi. Não, vou começar a falar, eu vou mudar aqui. Foi em 2018 que o meu irmão começou a pedir para os próprios mecânicos passarem orçamento para os clientes. A gente monta, eu ligo, monto, eu entro lá nos meus catálogos que tem preço. Então eu ligo aqui, eu abro o catálogo do distribuidor, vejo lá o preço, geralmente está o preço bruto, faço o cálculo do custo e passo para o mecânico. E aí o mecânico, ele passa para o cliente, beleza. Quando a gente passava o orçamento para o cliente, eu, meu irmão, o supervisor, as garantias em 2016, 2017 e 2018, porque foi no meio de 2018 que o meu irmão mudou, as garantias eram uma média de 400 trocas e devoluções. Ah, essa peça tá errada, troca. Essa peça tá errada, devolve, porque o cara não tem a igual. Não é a certa, não tem a igual. Igual. O mecânico é igual. Igual, até a embalagem tem que ser igual. Então, foram mais de 400 por ano. Por ano. E aí, quando meu irmão mudou em 2018, os mecânicos tiveram que passar o orçamento. E uma das maiores e melhores mudanças que o meu irmão fez. O mecânico ele comprou. O mecânico ele pediu garantia. Tá? Garantia da peça. Ah, garantia, deu problema no carro, liberou o carro, deu problema. O mecânico, ele, se a peça. Começou assim, depois meu irmão mudou. Mas se comprou a peça na autopeça, deu garantia, o mecânico ele vai entrar em contato com a autopeça por WhatsApp ou por e-mail e ele vai solicitar o valor da mão de obra dele. Ele tem que solicitar o valor da mão de obra dele. Porque algumas vezes vieram falar merda no ouvido meu e do meu irmão, principalmente no do meu irmão. Ah, Vanderlei, garantia de peça, como é que vai fazer com a minha mão de obra? A minha mão de obra, quem vai pagar pela minha mão de obra? E aí o meu irmão, ele arcou com mais de 100 vezes. Ele falou, não, eu arco. Quanto que você quer? Você quer receber a mão de obra de novo? Eu arco. Quanto que é? 180, 200, 190 reais? Eu arco. Não pede pra autopeça não, eu arco. Então meu irmão arcou muitas e muitas vezes. A gente tem prova disso, de o cara pedir garantia, a gente não passar para autopeça nem passar para o distribuidor. Porque a gente sabe que se a gente for pedir mão de obra para autopeça ou para o distribuidor, ele vai falar o seguinte: tudo bem, mas a garantia você só vai ter, eu só vou te mandar a peça o dia que a fábrica me der a garantia. O dia que eles derem um laudo, a culpa realmente da peça, eu te mando a peça e aí a fábrica vai te pagar a mão de obra. A fábrica. Então, para evitar todo esse transtorno, demora, ficar acompanhando um monte de lembrete no notebook, um monte de lembrete no monitor, lembrete na mesa, lembrete no calendário do Windows, a gente bancava do próprio bolso. Meu irmão, né? Bancava do próprio bolso. Então, aí o meu irmão falou, vocês vão passar, vocês vão começar a cobrar da autopeça. Veio garantia, vocês vão cobrar lá. Vocês vão cobrar. Eu quero que vocês vão lá. Eu sou tal, mecânico tal, eu quero a mão de obra eu quero o valor da minha mão de obra. Em menos de um ano, o número de garantia diminuiu para menos de 30. Milagrosamente. Não curiosamente, nem coincidentemente. Milagrosamente, de mais de 400, depois de um ano que mudou essa regra, menos de 30 garantias foram solicitadas. Olha que milagre, você que tem oficina, pelo amor de Deus, faça isso urgente. Faça isso. O mecânico pediu garantia, ele que liga na autopeça e pede a garantia lá na oficina. Só que eu tenho que também lembrar que o faturamento da oficina caiu média de 15%. Mas para o meu irmão valia a pena, porque a dor de cabeça, ficar ouvindo, gente buzinando no seu ouvido, buzinando, boicotando, chantageando, sabotando, perder 15% do faturamento valia a pena. Valia a pena. Desde que eles também tivessem um pouquinho de problema. Porque só
Pimenta no rabo dos outros é sempre refresco. Sempre refresco, a todo momento é sempre refresco. Nunca é ruim pimenta no rabo dos outros. Pimenta no rabo dos outros sempre é refresco. Então, a gente queria ver também um pouquinho de pimenta no rabo dos outros. Porque a gente também, a gente tem um pouquinho de brasileiro. A gente tem um pouquinho de brasileiro. A gente gosta de ver a treta. A gente gosta de ver os outros sofrendo. A gente sabe disso. A gente vê vídeos aí no YouTube. Quando tem desastre, acidente, tem 200 milhões de visualizações, 500 milhões de compartilhamentos. A gente sabe que tragédia, acidente, o povo gosta de ver. A gente sabe. Então a gente queria ver também eles serem chamados às vezes, ser xingado. A gente também foi muito xingado por muito tempo. Vocês são ladrões, filha da puta, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são ladrão. Ixi, é um monte. Então a gente cansou de ser xingado. Então, a gente viu que a gente era xingado, a gente era taxado de um monte de coisa e todo mundo ali em volta só rindo da gente. Olha lá, o Renan se fudendo, olha lá, ó, cliente comendo o rabo do Renan, olha lá. Nossa senhora, que beleza, os caras riam, o sorriso dos caras e aqui. Quando vi o cliente, ó, só comendo o rabo da gente. Comendo, pulando, quase batendo na gente, apontando o dedo na cara. Como já apontaram até a arma pra gente. E os mecânicos só rindo. Os mecânicos riam, assim, apontavam o dedo assim, olha lá, se fudendo lá, Então, aí meu irmão cansou disso. Ele cansou, depois de 30 anos ele cansou. Depois de 30 anos ele cansou, não sei por quê. Tem empresário que cansa, sabia? Existe empresário, existem empresários que cansam nesse país. Existe. Infelizmente. É curioso. Você não vai ver vídeo na internet aí falando que empresário cansa, não. Empresário não cansa, não, viu? Mas eu acho que foi o primeiro que cansou. E aí, os mecânicos começaram a passar. E aí, caiu essa garantia. E aí, agora que vem, eu vou até pensar um pouco como eu vou falar isso. Para não pular, para ir na sequência certa. Os mecânicos, eles reclamam tanto. Eu fiquei na oficina por 16 anos. Eu entrei dia 1º de agosto de 2002, quando eu comecei a trabalhar sério, né? Assim, todo dia, mas registrado, acho que eu tô desde 2004, porque eu era menor. Então, eu ia sempre certinho, mas quando eu comecei a ir todo dia mesmo, com uniforme, tudo certinho para trabalhar mesmo, foi 1º de agosto de 2002. Eu nunca vi mecânico assumir que a culpa foi dele. Eu nunca vi. Nunca vi ele chegar e falar, isso aqui é problema? O problema foi mão de obra. Ele pode assumir que foi mão de obra, mas alguma peça tem que estar envolvida. Ele pode falar, aqui eu errei, mas também a peça, puta peça ruim, uma peça de uma marca lixo, que não sei o que sempre. Nunca é só mão de obra. Isso aqui eu errei porque faltou aperto, o aperto foi errado, isso aqui foi porque eu forcei demais a peça, então eu não tirei, eu não desmontei o que deveria desmontar, eu só afastei e troquei a peça, por isso que deu problema. Eu nunca vi. Eu falo isso com o coração limpo, coração puro, com toda a sinceridade do mundo. Que eu nunca vi mecânico assumir erro só de mão de obra. Mas, em 2019, eu vi mais de 200 clientes diferentes fornecerem peças. Estou falando somente dos que deram garantia. Mais de 200 clientes que forneceram peças e deram problema nas peças. E os mecânicos desmontaram a peça do cliente, montaram a peça do cliente e não cobraram nova mão de obra. E aí eu te pergunto, isso não quer provar que o mecânico, a mão de obra do mecânico também foi culpada? O mecânico também foi culpado? Porque eu penso assim, eu acho que eu estou pensando errado, eu devo estar com um problema mental. Eu devo ter algum distúrbio. Porque se o cara ele tem certeza que a peça está com problema e a mão de obra dele não tem problema, ele falaria para o cliente, a peça que você forneceu deu problema, mas a minha mão de obra está extremamente correta. O que o senhor tem que fazer? O senhor vai me pagar uma nova mão de obra, eu vou desmontar, vou esperar o senhor trazer nova peça e eu vou montar. Mas mais de 200 vezes em 2019, eles desmontaram, esperaram o cliente fornecer nova peça, montaram e não cobraram nova mão de obra. E em 16 anos,
todas as peças que nós fornecemos, nós, a empresa deles, trabalharam e trabalham até hoje, nós fornecemos, dava garantia, eles queriam a mão de obra de novo. Eles queriam mão de obra. E em 2016 para cá, na verdade, em novembro da minha vida, eu aprendi a trabalhar. Eu vou fazer um vídeo de quando eu comecei a trabalhar, que eu aprendi a trabalhar realmente. Foi em novembro de 2016 e em diante que eu aprendi a trabalhar. Eu vou explicar depois no outro vídeo os motivos. E eu não entendo. Um funcionário nosso que trabalha até hoje foi um dos que compraram uma parte da empresa do meu irmão. Eles compraram. E ele está na empresa até hoje. Ele tinha menos de 3 meses de empresa e ele teve a coragem, a ousadia, a capacidade. Eu vou repetir. Vocês acham que o Neymar, que é ousadia e alegria, vocês não conhecem os caras que eu trabalhei, hein? Vocês não conhecem nem um pouco. Ele chegou pro meu irmão e falou: Vanderlei, deu problema num carro ali, como é que vai fazer com a mão de obra? Aí meu irmão se fez de doido, meu irmão aplicou aquela lei de Gerson. Meu irmão falou: não entendi. Como? Que mão de obra? Não, então, é que deu garantia da peça lá e a mão de obra, como é que vai fazer? Eu vou receber de novo? Não vou? Aí meu irmão já começou a sair fogo pela orelha, pelo olho, pelo nariz, já começou a cuspir fogo, já começou até a tremer de nervoso e começou a tremer. Aí eu falei, puta, eu tenho que sair de perto do meu irmão, essa porra vai explodir, ele vai matar alguém aqui, certeza. Já até saí, já falei, ixi, Maria, sai louco, sai de perto. Beleza. Eu falei, Ave Maria, eu não quero nem ver o que vai acontecer. Meu irmão vai fechar a empresa. Nossa senhora, ele vai contratar um matador de aluguel aí, não sei o que vai acontecer, não. Aí, meu irmão falou, não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Quanto que é a sua mão de obra? Tanto. Eu pago. Vou pagar. Beleza, pede garantia lá. Mas você liga também, faz um favor. Se não for pedir muito, liga lá na Autopeça. Graças a Deus tinha comprado na Autopeça. Liga lá na Autopeça e pede garantia. Ah, beleza, onde foi? Na Autopeça tal. Ah, beleza, vou ligar lá. Ligou, pediu garantia. E aí, eu vou repetir, Deus, eu acredito em Deus, eu comecei a acreditar em Deus quando eu comecei a trabalhar. Porque Deus é bom demais comigo e com meu irmão. Deus é bom demais, 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 demais. Nossa Senhora, como Deus é bom. Ele pediu garantia. E nós, dessa autopeça, a gente compra dessa autopeça desde 89. Nós somos o cliente número 30 e poucos dele, de mais de 500 mil cadastros que eles têm. Então nós somos, nunca, eles chegaram pra gente e falaram assim, ô Vanderlei, ô Renan, a gente mandou a peça para garantia no nosso distribuidor, na nossa fábrica, e eles negaram a garantia. Nunca. Só que eu acho que eles viram que foi a primeira vez que o meu irmão pediu para um mecânico pedir garantia. Eles acharam, provavelmente achou estranho. Falaram, peraí, não é o Renan nem o Vanderlei que está pedindo garantia, é o próprio mecânico. Tem alguma coisa errada aí. Os caras inteligentes, os caras já captou na hora, os caras, puta, opa, tem coisa errada aí. Na hora os caras já captaram. Os caras malandro, meu. Malandro, gente, é da hora trabalhar com gente que não pensa fora da caixa. A pessoa tem a própria caixa. Ela pensa dentro da própria caixa dela. A caixa de todo mundo é aqui, o cara tem a própria caixa. Isso que é bom. Aí o cara já se tocou. Aí, beleza. Aí veio a peça, o mecânico colocou no carro, meu irmão deu a mão de obra pro cara no salário depois. Até perguntou pro cara se podia pagar parcelado. O cara aceitou. Beleza. E aí, passou mais ou menos uns 2 meses. O dono da autopeça ligou pra gente. Ô Renan, tudo bem? Nunca liga lá, ele sempre liga no celular da gente. Ele ligou no fixo. Ô Renan, deixa eu falar com seu irmão. Ah, meu irmão não tá aqui não. Por quê? Ah, então, vou falar com você então. Só pra agilizar, você deixa recado pra ele. Aquela peça que você mandou em garantia, até que foi o tal mecânico que ligou pra gente aqui pedindo garantia, essa garantia ela foi negada. Essa garantia ela foi negada pela fábrica. Eu falei, oxe, negada? Essa garantia foi negada. Porque essa peça, ela foi apertada em excesso. Essa peça deu problema porque apertou demais. Então, os caras já mandaram o laudo aqui pra gente. Os caras já mandaram o laudo pra gente. E vocês não têm garantia. Eu vou mandar essa peça de volta aí pra vocês. A gente abateu do fechamento, aquele fechamento que foi pra vocês.
Vocês vão pagar. Resumindo, vocês vão pagar a peça e a garantia é de vocês. Aí o meu irmão foi mostrar pro mecânico. O irmão falou, ó, sabe aquela peça que você pediu garantia e tal? Desculpa, gente, tô só vendo uma ligação aqui, tô vendo de quem é. Vou desligar aqui o celular. E aquela peça que você pediu garantia, que a gente já pagou a mão de obra para você, tá aqui o laudo. A autopeça mandou para a fábrica negou a garantia. E agora? Você vai devolver a mão de obra pra gente? Você vai pagar, dessa vez você vai pagar a mão de obra pra gente? Você vai pagar, ao invés de você só devolver o nosso valor para ficar 0 a 0, você vai pagar a gente? Ah, não, que isso? Não é? Então quer dizer que eu fiz as coisas erradas? Então quer dizer que vocês. Não, e olha como ele fala. Então quer dizer que vocês estão dizendo que eu fiz cagada no carro? Com laudo aqui. Ou inocência, eu acho que é inocência. Não, não pode ser malandragem, é inocência. O laudo falando que a culpa foi de mão de obra. E ele vem falar que eu e meu irmão que estávamos acusando ele de mão de obra errada. Eu falei, não, não. Ele veio falar comigo. Porque eu fui levar e meu irmão ficou no escritório. E eu fui falar e eu falei no canto com ele, chamei, ó, falei, ó, mão de obra tal, tal, tal. Ah, então quer dizer que vocês estão me acusando de fazer coisa errada? É, então pode me mandar embora. Já começou a pular no teto, a escandalizar. Eu falei, não, cara, tá aqui o laudo. O laudo só tá dizendo que não foi culpa de peça. A peça tá vindo da autopeça, eles vão deixar com a gente vai tomar o prejuízo da peça, a gente já pagou a peça. E a mão de obra sua, a gente também tomou prejuízo. Porque você vai ter que devolver o dinheiro pra gente. Eu não sei, você acha certo você só devolver ou você pagar uma diferença pra gente? Uma diferença. Não, não, eu devolvo, mas eu não vou pagar diferença nenhuma pra vocês, não. Então, é isso, toma cuidado, gente. Você, dono de oficina, você, dono de autopeça, você, funcionário de oficina, você, funcionário de autopeça, toma cuidado que no Brasil existem, curiosamente, existem pessoas assim, que a garantia, o problema é sempre os outros, sempre os outros. Não, garantia de mão de obra? Você é doido? Eu fiz um muro aqui, caiu o muro, a culpa é do bloco. Oxe, culpa é do bloco? Bloco ruim? Ventania? Culpa Deus que mandou ventar demais? Oxe, quem mandou chover também? Ah, se não chovesse, o muro tava de pé. Estou dando exemplo idiota, estou fazendo humor, ironia, sarcasmo. Então, tem gente que chega a esse nível. Existem gente que pode chegar a esse nível. Então, toma cuidado, porque às vezes você fica com culpa achando que marca de peça influencia nas coisas, porque nunca você vai ver mecânico assumindo o próprio erro. É por isso que os clientes são viciados também em marca de peça. O cliente é viciado por quê? Porque toda vez que ele vai na oficina, ele ouve, ah, garantia? Oh! Aí grita pro gerente, o mecânico do seu lado ele grita pro gerente, oh, garantia de peça aqui. Aí ele liga na autopeça, a autopeça manda uma nova, e é óbvio que você, como cliente, você vai achar, ué, se eles deram garantia da peça, a culpa é da peça mesmo. Só que eu falo, é muito mais fácil a peça ser influenciada pela mão de obra. A mão de obra ruim, ela influencia mais na peça do que uma peça ruim influencia na mão de obra. Então pensa nisso. Pensa. Hoje, agora você pensa, antes de dormir, você vê uns vídeos aí e reflita. Como uma peça ela influencia na mão de obra e como a mão de obra influencia na peça. É por isso. Então, tome cuidado. Esse vídeo está com 24 minutos, vai dar para eu contar um caso aqui. Eu não sei se esse vídeo, esse caso que eu vou contar, dá para incluir em outro vídeo. Acho que dá para incluir nesse vídeo mesmo. Ah, não, não. Eu acabei de lembrar, vai ter um outro título de vídeo que vai ser mais interessante esse caso que eu vou contar. Eu vou fazer agora, eu vou fechar esse vídeo e vou começar outro. Vou publicar outro, não sei se eu vou publicar hoje, eu vou fazer hoje, mas eu acho que eu publico daqui uns 3, 4 dias eu publico. Vamos ver quantas visualizações vai dar esse vídeo. Eu não vou ficar publicando um vídeo atrás de vídeo, se não passar de 100 mil visualizações, porque eu quero ter visualização, porque eu quero realmente levar informação decente pro povo, com humor, com sarcasmo, com ironia, com indireta, porque eu sempre falei,
Tá até na descrição do vídeo. Eu quero dar para as pessoas que assistem o vídeo o benefício da dúvida. Só isso. Eu não quero falar o que é certo, o que é errado, nada. Eu quero que as pessoas reflitam. Porque o que mais falta hoje na população, igual o Arthur, o deputado Mamãe Falei fala, questione, questione tudo. E eu acho que ele nem fala isso, mas ele questione todos, questione todo mundo. Questione. Não questione. Tem uma frase aí famosa que até fica toda hora no Facebook, no meu Facebook fica falando que é as pessoas respondem para ter razão, em vez de responder para aprender, alguma coisa assim. Eu vou ver se eu acho essa frase. Questione, mas não questione para colocar uma pessoa contra o muro. Não questione as outras pessoas para lacrar. Não questione para lacrar. Questione para você aprender. Questione para aprender. Eu vejo os clientes questionando os mecânicos. Os caras questionam o mecânico 50 questões. 50 questões que não servem para porra nenhuma. Os caras questionam o mecânico, ficam lá embaixo do carro questionando o mecânico, questiona, fala 500 perguntas. Meu Deus, dá até ânsia de vômito, tanto que os caras perguntam. Nossa senhora, é pior do que minhas tia conversando junto aqui em casa, que o assunto é 1 hora e meia de telefone. Nossa, vai longe. E umas perguntas que não servem para nada. Umas perguntas que não servem para nada. É aquelas perguntas que, tipo, faz pergunta, aí se um dia der garantia aquela peça, der garantia o carro, o cara capotar o carro, aquelas perguntas não serviu para nada. Não serviu para nada. Aprendam a fazer perguntas que sirvam para alguma coisa. Eu tô aqui para isso. Eu tenho 5 milhões de papel desse aqui, ó, anotado frente e verso. Eu tenho um monte, tenho 5 caixas aqui lotadas de papel até em cima. Deve ter umas 5.000 folhas desse aqui. Tô pegando, tô riscando. Ó, eu tô com 1, 2, 3. Tô com. Só nessa parte aqui da 4 aqui tem mais de 40 assuntos para comentar. Então, aprendam a fazer pergunta, principalmente para mecânico. É igual para médico. Eu tava com. Depois eu vou contar um caso desse aí, um caso da minha sobrinha que ficou na UTI. Porque meu irmão só paga, acho que de convênio para minha sobrinha, deve pagar pouco. Ele paga uns R$ 900 de convênio para minha sobrinha, a filha dele, de 17 anos. Na época ela tinha 15 ou 16, ela foi para UTI. Por quê? Porque somente 11 médicos fizeram o diagnóstico errado. Em hospital ruim. Em hospital aí que presidente fica, deputado fica. Nesses hospitais que fizeram o diagnóstico errado na minha sobrinha. E a minha sobrinha foi salva por um vizinho que tem uma clínica, que não sei onde, aqui no bairro ruim em São Paulo, aqui ele tem uma clínica e salvou a minha sobrinha. Então ele que descobriu o problema que minha sobrinha tinha. Então, toma cuidado, questione as pessoas. A falta de questionamento faz você perder dinheiro. Eu vejo muito cliente na oficina, um monte. Todos os dias eu via. Todos os dias, sem mentira, sem sacanagem. Todo dia o cliente entra na oficina, o mecânico passa o orçamento para ele. Ele não questiona. Ou ele questiona idiotice, ele questiona besteira. E faz ele perder dinheiro. Ou faz ele gastar dinheiro que ele não precisa. Se ele fizer esse questionamento, eu tenho aqui vários no meu celular. O meu amigo agora levou essa captiva que eu comentei no outro vídeo. Ele levou a captiva para arrumar e eu falei para ele: Ô, questiona o mecânico. Falei para ele, para ele questionar no celular da oficina. Eu falei: questiona o mecânico, isso. Faz essa pergunta, manda para ele. Ele mandou. O mecânico ficou um dia para responder a pergunta dele. Um dia. Uma pergunta simples. O mecânico respondeu depois de um dia. E o pior, ou o melhor, o mecânico chegou para mim e falou: Ô Renan, o seu amigo aqui tá questionando um negócio aqui. Você tá mandando para ele? Porque o cliente não questiona isso com a gente. Se o mecânico chegou para mim e já veio com indireta, veio com brincadeira pra cima de mim, falando: Ué, você tá mandando pro cara porque o cara tá fazendo pergunta que nenhum cliente faz? Então, as perguntas, os mecânicos são tão espertos, são tão inteligentes, são tão malandros, alguns, desculpa, não vou generalizar, alguns são tão espertos, inteligentes, malandros, que quando um cliente faz uma pergunta inteligente, eles sabem na hora. Eu tenho um cliente. Esse cliente eu posso falar o nome dele, porque esse é um cliente maravilhoso. Ele é professor de pós-doutorado em Santa Catarina. Eu vou falar só o primeiro nome. O Marcos. Ele sabe. Ele é cliente da gente há mais de 20 anos. Ele é engenheiro mecânico. Top, top. Nossa, ele é maravilhoso. Ele ia para os Estados Unidos, trazia um monte de revista de carro para mim. Ele me ensinou a fazer um monte de serviço. Ele ensinou mecânico lá na oficina a fazer cambagem, a fazer alinhamento. Ele ensinou no próprio carro. Ele falava: faz alinhamento.
Ele ensinou o nosso ex-eletricista que hoje tem oficina a fazer diagnóstico de alternador. O mecânico fez, o nosso eletricista fez um diagnóstico no alternador do prisma dele. Ele falou, como é que você fez? Assim. Não, não é assim que faz diagnóstico de alternador. Eu vou te mostrar como é que fez. Ensinou o nosso mecânico a fazer. Então, esse cliente é um dos clientes que sabe fazer pergunta. Eu lembro até hoje que esse cliente Marcos, ele sabe disso. Se ele ver esse meu vídeo, ele vai entrar em contato comigo na hora, que ele sabe que eu tô falando dele. Ele Prisma, Uno, dos carros da sogra dele. Então, ele fazia pergunta. Uma vez ele me ensinou várias vezes, sentado comigo, a gente foi até almoçar junto. Ele falou, Renan, eu vi você fazendo pergunta pro mecânico, não faz assim. Muda a sua pergunta para isso. Dessa forma, faz essa pergunta que você vai colher coisas melhores. Você vai saber colher coisas melhores. Esse Marcos, ele me ensinou coisas absurdas, coisas assim, Renan, não fala pro mecânico isso. Questione, pergunte, faça isso, faça aquilo. Antes de perguntar, faça tal coisa. Quando você fizer, se ele te questionar algo, se ele falar algo, aí você pergunta. Então, ele, com a inteligência dele, atuando em faculdade pública, atuando em faculdade privada, top, faculdades assim que é top na área dele, ele falou, Renan, eu atuo com muitos alunos, com pessoas inteligentíssimas, pessoas pós-doutorada, pessoas formadas fora do país. Eu sei como fazer pergunta para essas pessoas, então eu vou te passar. Meu irmão ia na casa dele, ele ia na casa do meu irmão. Maravilhoso. Esse cara me ensinou coisas maravilhosas. E esse cara é um dos caras que fez eu ouvir de mecânico. A primeira vez que eu ouvi de mecânico, essa frase. Ué, o cliente perguntando isso? Ô, esse cliente aí, os mecânicos nem sabiam que ele era engenheiro. E veio falar pra mim. Quem é esse cliente? Falei, por quê? Ele é seu amigo? Falei, não, a gente tava conversando aqui na recepção, mas não é meu amigo não, cliente comum. Ah, ele já veio aqui quantas vezes? Falei, por quê, meu? Por que você quer saber disso? Ah, ele fica questionando a gente umas coisas aí estranhas. Quando você vê mecânico falando, quando eu ouvia mecânico falando isso, velho, mas na hora eu já sabia. Ou erro de diagnóstico, ou preguiça de diagnóstico, diagnóstico errado. É certeza. O mecânico perguntou isso pra mim, eu já sabia. Lá vem diagnóstico errado. Lá vem diagnóstico parcial. Lá vem preguiça, não quer fazer diagnóstico. Serviço errado, serviço incompleto. Ixi, Maria. É certeza, eu sabia disso. Quando eu comecei a entender isso, aí a minha vida mudou dentro da oficina. Então é isso, pessoal. Tome cuidado com esse negócio de garantia de peça. Cuidado com marca de peça. Eu vou falar muito, vou fazer um monte de vídeo. Eu pretendo fazer uns 200 vídeos falando de marca de peça aqui. História. Acho que o meu próximo vídeo também, meus próximos até o final dessa semana, eu vou falar de uma empresa de pastilha de freio. Ela, além de fabricar pastilha de freio, ela fabrica outros produtos. Mas os mecânicos nunca reclamaram da marca de pastilha de freio. Aí entrou um mecânico de 28 anos na empresa. Em menos de um ano, ele fez a cabeça de todos os mecânicos que já estão na WM, que estavam lá na oficina há 15 anos. E esses mecânicos que usavam tal marca de pastilha de freio pararam, não queriam mais usar. Aí, beleza. Então é isso, pessoal. Tamo junto. É nóis. Aguarde os próximos vídeos, que até o final dessa semana aí tem mais vídeo aí. Pelo menos mais uns 5 vídeos aí. Curte, comenta, compartilha. E tamo junto. Vamos bugar.